Olá, vamos passar agora a uma nova técnica de resolução que pode nos auxiliar, assim como a anterior estudada, a resolver situações em que os limites são funções bem complicadas. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos também. Então, o que nós estamos interessados aqui é em trabalhar com limites que têm essa característica. São limites de um x tendendo para a, eventualmente pode até ser infinito, de uma função elevada a outra função. Então, nós temos aqui um resultado que nós não vamos provar nesse momento, seria muito difícil prová-lo com os conhecimentos que nós temos, mas que mais na frente será demonstrado. O resultado é esse daqui, que define a base do logaritmo neperiano, tá certo? Então, vejam que quando o x tende para infinito, nessa primeira expressão, o que nós temos? Nós temos este termo indo para 1, enquanto que em cima nós temos ele indo para infinito, ou seja, nós temos uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. A mesma coisa acontece aqui, mas claro, com o x tendendo para 0, nós fizemos uma mudança de variável, colocamos o y igual a 1 sobre x, ok? Então esse resultado vai ser importante para o que nós vamos desenvolver agora em seguida. Então, voltando ao nosso objetivo principal, que é estudar esse tipo de caso, vamos considerar a primeira situação, que é quando nós temos o limite da φ sendo um valor A, o limite da psi sendo um valor B, esses dois valores bem definidos. Então, se eles são bem definidos, os limites são tomados ambos em x igual a A, certo? Se eles são bem definidos, quando nós tomamos o limite, nós temos nada mais do que A elevado a B. Essa é a situação mais tranquila. Vejam, pode acontecer, entretanto, os casos de indeterminação. Quando é o caso, por exemplo, de nós termos uma situação em que o limite da função que faz o papel de base, ele é 1, e o limite da função que faz o papel de expoente, ele é infinito, gerando então, como nós já mostramos naquele outro caso, uma situação de indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Né? Ao mesmo tempo, ele, em princípio, tenderia para 1, porque a base é 1, mas o expoente sendo infinito, fica uma indeterminação. Então, quando acontece isso, a estratégia é, primeiro, conseguir escrever a função φ como sendo uma função 1 mais alfa, já buscando esse formato que está aqui, com alfa tendendo para 0, ok? E aí reescrever o limite dessa forma, ou seja, colocar um termo 1 mais alfa, que é o φ, evidentemente, e escrever 1 sobre alfa, e esse alfa que está aqui corta com o de dentro, então não muda nada, mas essa expressão escrita dessa maneira ela é interessante, porque ela nos permite usar imediatamente a expressão anterior. Fazendo esse uso, esse termo que aí está aí dentro é simplesmente a base do logaritmo neperiano, o e. Então eu posso substituí-lo por e, e aí o limite passa a atuar simplesmente no termo que é o que está aqui, né? O que está aqui fora, que é o expoente, o novo expoente, porque eu tinha introduzido uma função alfa para poder colocar no formato desejado. Eu posso, se quiser, voltar ao formato inicial fazendo menção à função original nesses termos aqui, uma vez que a função original se relaciona com alfa dessa forma. Então isso é relativamente simples, mas se baseia num resultado que não é de forma alguma trivial, que é esse resultado que aqui está. Então vamos ver agora alguns exemplos.
Vejam, por exemplo, esse primeiro exemplo que aqui está, em que nós estamos tentando calcular esse limite. Então, a primeira coisa é perceber que o limite, né, da função seno de 2x sobre x, com x tendendo para zero, nós já vimos isso. Posso multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui, e ele é um limite bem determinado, que é 2. O outro limite, com x tendendo para zero, não precisa nem fazer, o limite dá 1. Então, como os dois limites existem, o resultado é simplesmente 2 elevado a 1, que é igual a 2. Não há muita coisa a fazer. No segundo caso, que está aqui ao lado, o que nós podemos fazer? Usar uma técnica que já, como o limite aqui é para infinito, né? Usar uma técnica que nós já estudamos, dividir tudo em cima e embaixo por x, então fica 1 mais 1 sobre x, dividido por 2 mais 1 sobre x. Esse limite é bem definido, tá? Esse limite então é meio. E o limite do expoente, quando x vai para infinito, é x ao quadrado, né? Então isso aqui é simplesmente infinito. Ora, como a base é menor do que 1, isso aqui vai para meio elevado a infinito, que é igual a zero. Então esse seria o limite. Vamos pegar um outro caso, agora um pouquinho mais complicado. Nós temos aqui o limite, x tendendo para infinito, e agora eu vou aplicar aquela regra. Vou escrever isso aqui como sendo 1 mais x menos 1 sobre x mais 1, e vou colocar aqui, evidentemente, menos 1, né? Para poder não alterar o resultado do que está na base. Então isso aqui deixa assim por enquanto, né? Esse termo que está aqui eu posso calcular facilmente. Ele fica x mais 1, x menos 1 menos x menos 1, isso é menos 2 sobre x mais 1. Então eu posso reescrever o meu limite como sendo o limite x tendendo para infinito, 1 mais, colocar assim, menos 2 elevado a x mais 1, ok? Esse aqui funciona como sendo o meu alfa, tá certo? Eu coloco aqui agora 1 sobre o meu termo que funciona como sendo o alfa, né? Então isso aqui é 1 sobre alfa, ficaria menos 2 aqui e x mais 1 aqui, o inverso, né? Tá certo? Mas para fazer isso, eu tenho então que multiplicar o em cima, né? 2 sobre x mais 1, para não alterar o que já tinha, vezes x, ok? Então, este termo que está aqui dentro vira a base do logaritmo neperiano, e eu fico então com essa base elevada ao limite de x tendendo para infinito, de menos 2x sobre x mais 1. Lembrando que esse x, ele apareceu porque ele vem desse x que já estava lá, seria a função psi, né, no nosso exemplo. Então isso aqui é fácil, esse limite é fácil de ser calculado, nós já vimos como se faz. Isso aqui nada mais é que elevado a menos 2, que é o resultado do limite. E esse caso aqui é um caso que já está de certa forma organizado, uma vez que o seno de x vai para zero se o x vai para zero. Então o seno é o próprio alfa, né? Então eu poderia escrever isso aqui como sendo limite de x tendendo para zero, 1 mais
seno de x, mantém ele aqui. Agora no expoente eu vou colocar 1 sobre seno de x, e é claro que eu tenho que compensar isso multiplicando aqui por seno de x, e já tinha 1 sobre x, né? Esse 1 sobre x vem e funciona colocando aqui. Esse termo que está aqui é o e, e o termo que está aqui, nós já vimos isso na aula passada, é simplesmente 1. Então o resultado desse limite é elevado a 1. Ok? Não é tão complicado assim, mas pode ficar, tá? Esse exemplo agora, alguns desses exemplos, eles envolvem uma relação bastante interessante, importante mesmo, que é a possibilidade de você conseguir pôr o limite para dentro do logaritmando, ou seja, ele está aplicando o logaritmo e você consegue fazer com que ele vá passar a ser aplicado sobre o logaritmando, mas desde que esse limite, evidentemente, não gere um número negativo, né? Porque senão o logaritmo não está bem definido. Então isso é interessante porque ajuda a resolver problemas bastante complicados. Então vamos ver aqui nesse caso. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui a possibilidade de escrever limite de x tendendo para zero. Isso aqui é 1 sobre x, ln de 1 mais x. Isso aqui é fácil, porque isso aqui é simplesmente o limite de x tendendo para zero, ln de 1 mais x, 1 sobre x. Agora eu aplico essa regra que eu acabei de mencionar. Eu tenho então o logaritmo, e eu ponho o limite para dentro, né? Perdão, o limite, né? Primeiro, claro. Não, claro. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é o logaritmo, porque eu vou colocar o limite para dentro do limite de x tendendo para zero de 1 mais x, 1 sobre x. Nós sabemos que esse limite aqui é a base do logaritmo neperiano, então fica o logaritmo neperiano de sua base. Evidentemente isso é igual a 1. Ok? Então esse resultado aqui ser igual a 1 é um resultado que é bastante importante. Vamos passar para algum caso mais complicado. Esse aqui parece ser um caso simples, mas ele é muito mais complicado do que parece. Vamos nos lembrar que seno hiperbólico de x é igual a e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, ok? Então eu vou fazer aqui uma substituição de variáveis. Eu vou usar várias técnicas aqui. Eu vou colocar aqui o meu y é igual a e elevado a x. Então eu fico com y menos 1 sobre 2, que pode ser racionalizado para y ao quadrado menos 1 sobre 2y. No denominador, por outro lado, eu fico com um logaritmo. Então eu fico com limite de x tendendo para zero, o que eu já obtive, y ao quadrado menos 1 sobre 2y, mas no denominador eu fico com x. X é a inversa dessa função, certo? Então o x é o logaritmo natural de y. Eu posso escrever isso aqui de uma forma um pouco mais civilizada. Aqui evidentemente que o y, se o x está tendendo para zero, o y está tendendo para 1, né? Porque quando o x vai para zero aqui, o y vai para 1, que é exponencial de zero. Então eu tenho aqui o y tendendo para 1. Aqui em cima eu posso escrever y mais 1 vezes y menos 1. Eu vou juntar esse y mais 1 com o 2y aqui. E o y menos 1 eu deixo junto com o logaritmo de y. Vocês já vão ver por que isso é interessante. Porque esse limite desse termo aqui, ó, ele está bem definido, né? Então eu escrevo isso aqui como sendo o limite de y tendendo para 1 do termo
y mais 1 sobre 2y vezes o limite do y tendendo para 1 de y menos 1 sobre o logaritmo de y. Agora, este termo que está aqui, eu vou fazer aquele tratamento que já mencionamos. Então, vai ficar, bom, esse limite aqui eu já posso calcular, ele é simplesmente 1, tá certo? E fica multiplicado por limite. Agora eu vou passar aquele termo de cima para baixo como sendo 1 sobre y menos 1, com y tendendo para 1, multiplicado pelo logaritmo. Agora olha só, 1 mais y menos 1, tá certo? Então agora eu posso pegar esse termo que aqui está, passar para o expoente, então fica limite de y tendendo para 1, de 1 sobre o logaritmo de 1 mais y menos 1 sobre 1 sobre y menos 1. Se quiser, eu ainda posso fazer uma mudança de variável de u igual a y menos 1, isso não era necessário, mas tudo bem. E eu posso passar o logaritmo para o limite para o logaritmando, né? Então isso aqui ficaria com 1 dividido pelo logaritmo do limite de 1 mais u, 1 sobre u, com u tendendo para zero. Né? Porque se o y tende para 1, o u tende para zero. Ora, isso que está aqui dentro nada mais é do que a própria base do logaritmo natural. Então, isso aqui é simplesmente 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, interessante que o limite do seno hiperbólico de x sobre x é 1 também, mas muito mais complicado de ser obtido, certo? Então, finalmente, nós temos esse caso aqui. Esse caso aqui ele também dá uma dica do que nós podemos fazer, né? Por quê? Porque eu posso pensar nesse cosseno aqui relacionado com esse x ao quadrado, lembrando das relações que eu já obtive anteriormente. Então eu posso escrever isso aqui como sendo limite x tendendo para zero, logaritmo 1 mais, aí vem aqui, cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Então, vou colocar aqui 1 sobre x ao quadrado. Então, eu agora faço a passagem para o expoente, né? Limite de x tendendo para zero. Ficamos com o logaritmo de 1 mais cosseno de x menos 1 elevado a 1 sobre x ao quadrado. Eu posso, então, antes de colocar o limite para dentro lá, no logaritmando, aplicado ao logaritmando, eu faço ainda mais uma melhoria nisso daqui para chegar na propriedade, cosseno de x menos 1. Então, eu vou colocar aqui 1 sobre cosseno de x menos 1, para poder ter a base do logaritmo neperiano aqui, e vou multiplicar por cosseno de x menos 1, e o x ao quadrado é aquele que já está aqui, ok? Então, com isso aqui fica totalmente simplificado, né? Fica só a base do logaritmo neperiano, a simplificação brutal. Eu fico então com o limite de x tendendo para zero do e elevado a cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito simplesmente como e elevado a limite de x tendendo para zero do cosseno de x menos 1 sobre x ao quadrado. Eu aplico aquela técnica, né? Multiplico,
faço a racionalização, né? Multiplico isso aqui por cosseno de x mais 1, em cima e embaixo, certo? Então eu fico com E elevado ao limite, x tendendo para zero, de cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre o cosseno de x mais 1. Ora, esse termo que está aqui embaixo, esse é um menos, tá? Esse termo que está aqui embaixo eu posso reescrever como sendo E, escrever mais baixo um pouquinho, E elevado ao limite de x tendendo para zero de menos seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre cosseno de x mais 1. Esse termo que aqui está, ele dá menos 1, né, por causa do sinal que ele está, e esse termo que aqui está, ele dá meio. Então fica E elevado a menos meio, que é o resultado do nosso cálculo. Então esses foram exemplos bastante complexos já, de limites. Existe uma variedade muito grande, não dá para cobrir todos, mas esses foram os mais complexos que eu encontrei para poder fazer a apresentação para vocês. Então, muito obrigado pela audiência.